Tema de hoje: responsabilidade conjugal. Em Gênesis 2:24, a palavra de Deus diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A palavra deixar significa abandonar, renunciar. Muitos saem de casa fisicamente só, mas permanecem lá psicologicamente. O apego ao lar e aos pais deveria ser substituído pelo apego ao cônjuge. Isso não significa negligenciar e desonrar nossos pais, mas sim assumir a responsabilidade para com o nosso cônjuge. A palavra unir significa soldar, segurar ou aderir um ao outro. A expressão uma só carne significa união, totalidade, permanência e uma dedicação total e íntima de toda uma vida junta, simbolizada pelo quê? Pela união sexual. O casamento cristão envolve mais do que duas pessoas. Inclui também uma terceira, Jesus Cristo, que dá o significado, a orientação e a direção ao relacionamento. Em primeiro lugar, vamos ver qual seria a responsabilidade do marido. Em Efésios, capítulo 5, dos versos de 25 a 32, ele diz assim: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-o com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, digo-vos, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Queridos, eles não devem ser os chefes das suas esposas. A autoridade está sobre o marido, mas ele terá sempre de prestar conta a Deus pela forma como a usa. À medida que o marido se submete a Cristo, sua autoridade é transformada por Cristo em cuidado. Ser o cabeça não significa ser um ditador ou um controlador, porque o marido fiel está disposto a fazer qualquer sacrifício pelo bem da sua esposa. Seu amor o capacita a ser o cuidador, como suporte, aconchego e segurança para sua esposa. Em Mateus, capítulo 20, de 27 a 28, ele diz assim: quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Como o marido e a esposa se tornaram uma só carne, a tomada de decisões tem de vir de ambos em conjunto, sobre a direção de Deus. Existem áreas da vida conjugal onde a esposa tem mais qualificação ou jeito que o homem. Os homens sábios sabem delegar autoridade de decisões para essas áreas. Agora, quando não conseguirem concordar acerca de uma decisão a ser tomada, o marido é quem decide. Mas isso não significa que será a melhor decisão. Mas Deus pedirá contas por ela ao homem e não à mulher. Outro ponto, o marido deve ser compreensivo. Isso implica em ouvir o ponto de vista e estar disposto a tomar decisões pensando nela. O marido também deve ser protetor, não a deixando trabalhar com pesos, não admitindo que os filhos sejam desrespeitosos com ela, tratando-a com respeito, amor e consideração, a protegendo-a em situações que possam feri-la.
Isso implica entender a sensibilidade da sua esposa e sua emotividade como sendo a pessoa mais frágil. O marido também deve ser o quê? Motivador. Honrar a sua esposa e seus projetos pessoais como se fosse o seu. Animá-la em suas crises, consolá-la com carinho e afeto. Agora vamos ver a responsabilidade da esposa. Em Efésios capítulo 5, 22 a 24, diz assim: Vós mulheres, sujeitai-vos os vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. A submissão da esposa ao marido não é opcional. Deve ser completa em amor e não por obrigação, pois existe uma bênção especial no casamento quando isso acontece. Submissão não significa ser capacho e nem escrava, a ponto de ser anulada pelo marido. Ela precisa manter sua individualidade, com direito e suas próprias ideias, sentimentos e necessidades. As esposas têm direitos espirituais iguais aos maridos. São cordeiras da graça de Deus. A submissão deve ser o resultado da obediência a Deus e a sua palavra. Esse também deve ser o limite da submissão até que não fira os princípios bíblicos. Agora, a falta de submissão ao marido é um problema sério dentro do casamento. Mulheres que dominam em suas casas, tomando da mão do marido, muitas vezes por fraqueza do marido, que não se coloca na posição que Deus os colocou, assumindo o seu papel de líder espiritual e sacerdote, é pecado e vai contra os princípios bíblicos para o matrimônio. Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus.